Você já parou para pensar por que tanta gente parece fugir do silêncio? Olá, eu sou o Dork. O silêncio deveria ser algo simples, natural até. Mas para muita gente, ele carrega um desconforto quase imediato. Bastam alguns minutos sem música, sem conversa, sem notificações, sem barulho ao fundo, e logo surge uma inquietação estranha, como se alguma coisa estivesse faltando, como se aquele vazio precisasse ser preenchido o mais rápido possível. E talvez precise mesmo, mas não com som, com coragem. Porque o silêncio tem um efeito que pouca coisa no mundo tem. Ele nos coloca diante de nós mesmos. No barulho é fácil escapar. A rotina distrai, as redes distraem, as conversas distraem, o entretenimento distrai. Sempre existe algum ruído disponível para impedir que a mente se encoste em certas perguntas. O problema é que quando tudo se cala, sobra apenas aquilo que a gente vinha adiando sentir. E é aí que o silêncio começa a assustar. Porque ele revela cansaço, revela angústia, revela medo, revela saudades que pareciam controladas, inseguranças que estavam escondidas, pensamentos que só apareciam quando o mundo inteiro diminuía de volume. O silêncio não cria essas coisas. Ele só tira a distração que impedia você de percebê-las. Talvez por isso tanta gente precise de algum som de fundo para existir. Uma TV ligada sem ninguém assistir, um vídeo rodando só para ocupar o ambiente, uma música constante, um celular sempre na mão. Não porque o som seja realmente necessário, mas porque ele protege. Ele cria uma camada entre a pessoa e aquilo que pode emergir se tudo ficar quieto demais. O silêncio, nesse sentido, não assusta por ser vazio, ele assusta por nunca estar vazio. Quando o barulho acaba, a mente começa a falar. E nem sempre gostamos do que ela tem a dizer. Às vezes, o silêncio faz surgir a sensação de que estamos perdidos. Outras vezes, ele expõe uma tristeza que vinha sendo administrada no automático. Em alguns casos, revela até a estranha sensação de que estamos vivendo sem realmente sentir a vida. São percepções difíceis, e para escapar delas, muita gente prefere permanecer ocupada, conectada, estimulada, o tempo todo. Mas existe um custo nisso. Quem foge demais do silêncio acaba se afastando da própria interioridade. Aprende a funcionar, mas desaprende a se escutar. Consegue manter a rotina, responder mensagens, cumprir tarefas, parecer presente, mas por dentro existe uma espécie de distância, como se a pessoa estivesse sempre em contato com o mundo e cada vez menos em contato consigo mesma. E isso cobra um preço, porque ninguém consegue se entender de verdade sem atravessar algum silêncio. É no silêncio que certas dores ficam nítidas. É no silêncio que algumas verdades perdem o disfarce. É no silêncio que você percebe o que estava suportando demais, desejando de menos, sentindo pela metade. O barulho pode anestesiar, mas não resolve, ele apenas adia. Só que a maioria das pessoas foi treinada para acreditar que o desconforto deve ser evitado a qualquer custo. Então, quando o silêncio provoca incômodo, a reação imediata é preenchê-lo. Qualquer coisa serve, desde que impeça aquele encontro mais cru consigo mesmo. Talvez o ponto mais difícil seja este. O silêncio exige presença. Não a presença social, visível, performática, mas a presença real. A capacidade de estar ali, sem fuga, sem distração, sem máscara, ouvindo a própria cabeça com uma honestidade que o mundo raramente pede. E isso é assustador porque nos obriga a encarar o que somos quando não estamos tentando parecer nada. Algumas pessoas descobrem no silêncio que estão exaustas, outras percebem que estão sozinhas de um jeito mais profundo do que imaginavam. Outras notam que há muito tempo não sabem o que realmente querem. São percepções difíceis, e por isso talvez sejam tão importantes. Porque o silêncio também cura, não de forma imediata, nem romântica, mas cura no sentido de reorganizar, de limpar o excesso, de separar o que é ruído do que é essencial, de permitir que você volte a ouvir a própria voz sem tanta interferência. E talvez seja isso que mais falte hoje. Não informação, não entretenimento, não estímulo, mas espaço interno. Vivemos cercados de sons, imagens, opiniões e urgências. Tudo disputa nossa atenção. Tudo quer entrar na mente, ocupar tempo, gerar reação. E no meio dessa invasão constante, o silêncio virou quase uma ameaça. Não porque ele seja ruim,
mas porque ele quebra a lógica da distração permanente. No silêncio, você não consome, você percebe. E perceber demais pode mudar uma vida. Pode fazer alguém questionar uma rotina inteira. Pode fazer uma pessoa notar que está se violentando em pequenas coisas todos os dias. Pode revelar que certos vínculos cansam mais do que acolhem. Pode mostrar que a vida estava sendo empurrada, não vivida. Talvez por isso o silêncio seja tão evitado, porque ele não entretém, ele confronta. Mas também aproxima. Aproxima você daquilo que sente de verdade, daquilo que ainda dói, daquilo que importa, daquilo que precisa ser mudado. E embora esse encontro nem sempre seja bonito, ele quase sempre é necessário. No fundo, o silêncio assusta tanta gente porque ele é honesto demais. Ele não seduz como o barulho, não distrai como a tela, não ameniza com a pressa. Ele apenas fica ali, esperando que você suporte a própria companhia sem fugir. E isso, para muita gente, é mais difícil do que parece. Mas talvez amadurecer tenha um pouco a ver com isso, com aprender a não preencher cada vazio imediatamente, com aceitar que nem todo incômodo é inimigo, com entender que algumas respostas só aparecem quando o mundo se cala. No fim, o silêncio não é assustador porque não tem nada. É assustador porque nele finalmente pode existir verdade demais. E talvez seja justamente por isso que ele também seja uma das poucas coisas capazes de nos devolver para nós mesmos.